Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os destaques da semana, outros episódios também do nosso programa e os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal no YouTube. O Ministério da Saúde divulgou no último dia 20 de julho o Boletim Semanal de Microcefalia. De acordo com o estudo, até 16 de julho foram confirmados no Brasil 1.709 casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso. O documento reúne as informações encaminhadas pelas secretarias estaduais de saúde. E do total de casos, mais de 1.400 estão na região Nordeste. O Zika vírus, transmitido principalmente pelo mosquito Aedes aegypti, é um dos principais causadores da microcefalia e de outros transtornos graves. De acordo com um estudo divulgado recentemente pela Organização Mundial da Saúde, a contaminação pelo Zika durante a gestação pode levar a danos cerebrais, convulsões, rigidez muscular, além de dificuldades de visão. Fato é que o Zika já se tornou uma epidemia sanitária que, além de consequências para a saúde, gera questões sociais importantes de longo prazo, como o suporte financeiro e psicológico das famílias e a inclusão das crianças com microcefalia no ambiente escolar. Bom, para conversar com a gente sobre os impactos sociais do Zika vírus, eu converso com Popéia Vilachan Lira, psicóloga clínica, neuropsicóloga e professora do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Boa tarde, Pompeia, bem-vinda. Boa tarde, Larissa. E com Davis Ferreira, virologista do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa tarde, Davis, bem-vindo mais uma vez. Prazer estar aqui. E você em casa, claro, como sempre, também é nosso convidado. Bom, Popéia Davis, muito obrigada por participar desse programa com um tema tão importante e tão atual, né, com questões graves aí para a nossa sociedade. Nesse sentido, Popéia, muito já se fala sobre uma síndrome congênita do Zika. O que seria essa síndrome, né? Por que a gente já pode caracterizar o Zika dessa forma? Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. Essa é uma questão muito relevante, porque inicialmente só se falava das crianças dos bebês com microcefalia, né? E hoje nós sabemos que, de fato, os problemas podem ser muito maiores. Então, a síndrome congênita do Zika envolve uma série de alterações neurológicas, inclusive calcificações, que podem estar presentes nos bebês, mesmo com o perímetro cefálico normal, né? Então, mesmo sem a presença da microcefalia, podem existir alterações neurológicas e calcificações decorrentes da infecção pelo Zika, que podem ser, né, bastante importantes, trazer prejuízos bastante importantes para o desenvolvimento do bebê. Então, esse eu acho que se coloca como um grande desafio no momento, né? Identificar esses bebês, não só os bebês com microcefalia, mas os bebês que podem ter outras alterações neurológicas e que isso vai ter impactos importantes no seu desenvolvimento também. Agora, Davis, de acordo com esse último boletim semanal do Ministério da Saúde, como colocamos, são mais de 1.700 casos, né? Casos notificados são 8.571. Eu gostaria, por favor, que você explicasse, né? Porque a gente ouve muito a imprensa em geral falando de casos notificados, casos confirmados. Qual é essa diferença, né? E por que é importante a gente também ter esses dados de notificação? Então, a notificação, ela é quando uma pessoa tem suspeita, né, a infecção está com sintomas e ela notifica, principalmente para gestantes, e isso tornou bastante importante. Né? Então, agora, uma vez que é notificado, a amostra coletada desse paciente, seja soro, ou urina, ou sangue, vai para o laboratório de referência. O laboratório de referência, então, vai fazer o diagnóstico, o teste, para que ele possa comprovar a presença do vírus, do Zika vírus, ou talvez presença de anticorpos, né, que ainda está caminhando isso. Então, quando o laboratório encontrou, diagnosticou que nós temos presença de componentes do vírus aqui, então é confirmado. Então, por exemplo, a suspeita é a notificação, né, e a confirmação vem do laboratório de referência.
Obrigada por essa explicação, porque é uma dúvida que muita gente tem quando ouve esses dados, né? Agora, a Pompeia dizia sobre esses outros problemas que estão relacionados também ao Zika vírus. A gente pode dizer que as verdadeiras, né, as reais consequências de todos esses problemas, a gente só vai saber daqui a médio e longo prazo, Pompeia, por ser muito recente realmente essa questão? Certamente, Larissa, assim, por muitos motivos diferentes. Um deles é que o desenvolvimento neurológico ele vai acontecendo muito gradativamente ao longo da vida do bebê. Então, os primeiros anos de vida, existem áreas, inclusive, que podem ter determinadas calcificações e que não são demandadas no cotidiano da criança. Então, é possível que algumas dificuldades só sejam identificadas mais para frente, né? Quando determinadas demandas mais complexas, algumas atividades que não são solicitadas do bebê, mas da criança um pouco mais velha. Dependendo das áreas de calcificação, essas dificuldades podem ser, de fato, identificadas mais para frente no desenvolvimento. E esse é um problema porque a gente sabe da importância da intervenção precoce, da estimulação precoce, considerando a plasticidade do cérebro nos primeiros anos de vida, em particular no primeiro ano de vida. Então, quanto mais cedo se começa a intervenção, um trabalho específico de estimulação, considerando as dificuldades do bebê, maiores serão as chances desse bebê conseguir alcançar o potencial do seu desenvolvimento, né? Eu acho que uma questão bastante importante também é que como o diagnóstico ainda está caminhando, por exemplo, para falar que uma pessoa teve infecção passada por Zika, né, a gente ainda está caminhando com esse diagnóstico, pelo menos não é amplamente distribuído, e podem existir crianças que foram infectadas, mas não foram diagnosticadas, né, que talvez só mais tarde vá aparecer o resultado dessa infecção, mas que hoje não estão sendo acompanhadas também porque não foi feito um diagnóstico dessa criança, porque não entrou naquela faixa onde precisaria notificar. Né? Então, nós podemos ter esse caso também acontecendo. É possível a gente dizer já, Davis, há quanto tempo uma mulher, né, foi infectada pelo Zika vírus, depois de quanto tempo ela pode engravidar sem risco para o bebê? A princípio, o que a gente sabe hoje uma vez que a infecção o organismo lutou contra essa infecção e gerou anticorpos, essa mulher está protegida. Né? Ela não teria uma outra infecção por Zika vírus. Então, quem já teve infecção, ela pode se considerar protegida, a não ser que nós tenhamos outras surpresas com o Zika vírus, que a gente tem tido muitas. Mas não é como o dengue, que você pode ter 4 vezes dengue tipo 1, 2, 3 e 4. No caso do Zika vírus, não. A mulher tendo Zika uma vez, a infecção por Zika vírus, ela fica protegida e ela não está vulnerável à infecção, como se for no caso de uma mulher que não tenha tido a infecção ainda. E nem o bebê que essa mulher, e nem o bebê que essa mulher, exatamente. É muito importante. Então, é uma vantagem já ter tido o Zika vírus se a mulher ainda não está na fase de reprodução, né, para poder gerar um bebê. Essa questão é importante, né, porque as famílias brasileiras também estão se deparando com essa situação, né, Pompeia, recentemente. As famílias estão preparadas? Né, a gente sabe aí que a gente tem uma população de baixa renda muito grande no Brasil e muitos casos diagnosticados, né, em comunidades de baixa renda, e a gente sabe, como você colocou, que essas terapias, né, de reabilitação, de desenvolvimento tem que começar ainda nos 3 primeiros anos de vida, o que é um custo para essas famílias também, né? Como tem sido o amparo do governo para essas famílias, e o nosso sistema de saúde está preparado para receber essas crianças também? Pois é, e aí eu acho que nesse ponto a gente retoma, inclusive, a questão que você colocou sobre a síndrome congênita, porque ao ampliar a questão para além da microcefalia, esse é um caminho de se identificar essas crianças também, né? Então, encabeçado pela Unicef, a OPAS, o Ministério da Saúde, vem se organizando na construção de uma rede de inclusão, tanto no sentido de dar suporte e amparar os bebês e as suas famílias, como buscando centralizar os sistemas de atendimento. Então, lá em Pernambuco, por exemplo, que é o estado que tem o maior número de casos confirmados, nós temos alguns centros de referência de reabilitação
tanto de bebês com microcefalia como outras alterações no desenvolvimento, que já desde o nascimento vem acompanhando e intervindo com esses bebês, né? Então, de fato... É uma parceria do Sistema Único de Saúde com estas instituições? Isso, nós temos o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, a Fundação Altino Ventura, o Hospital das Clínicas de Pernambuco também desenvolvendo um trabalho nessa direção, a ACD. Então, nós temos alguns centros de referência que já vêm realizando o trabalho de reabilitação ou de habilitação, de acompanhamento desses bebês, inclusive das famílias. Então, você coloca um ponto muito importante sobre essas famílias, né? Porque diante dessa informação da importância da estimulação precoce e de muitos acompanhamentos com especialistas diferentes, então eles têm acompanhamento com TO, com físio, com fono, com oftalmo, porque as alterações de visão, enfim, dependendo, é um quadro muito heterogêneo, então dependendo das características do bebê, eles vão ter acompanhamentos com diferentes profissionais. Então essa é uma rotina extremamente desgastante, né, para essas mulheres, para essas mães, para essas famílias, mas para essas mães que vêm nesse movimento de tentar o quanto antes contribuir com o desenvolvimento dos seus bebês. Então, muitas vezes vêm do interior e passam o dia inteiro no hospital ou vão de um hospital a outro. Uma característica que vem sendo apontada como típica dessas crianças é um nível de irritabilidade muito grande, uma rigidez muscular, quadros de epilepsia. Então, vem sendo uma rotina de cuidado para essa família. Muitas mães provavelmente têm que abandonar seus empregos, né, para poder se dedicar a essa criança. Né? Exatamente, além dos outros irmãos, né, dos outros filhos que também aí muitas vezes vão para o hospital, têm a sua rotina impactada, deixam de ir para a escola. Então, é uma situação que para as famílias e para os bebês é muito grave, é muito desgastante. Então, nós estamos com um trabalho de dar suporte tanto a esses bebês como a essas famílias, né, a essas mulheres e a essas famílias. Então, nesses centros, falando da Fundação Altino Ventura, tem alguns grupos de apoio a essas mulheres, né? Eu vou mostrar para quem está em casa já, aproveitando que a Pompeia falou, aí o site da Fundação Altino Ventura está aí na sua tela. Você que é de Pernambuco, que nos assiste, não necessariamente na sua família pode ter algum caso de microcefalia, mas você se conhece alguma criança que nasceu com a doença, indique esse site, indique essa fundação, tem esses tratamentos multidisciplinares que a Pompeia colocou aqui. É uma dica super bacana, então, para você aí de Pernambuco que está assistindo ao Conexão Futura. Nesse sentido, Davis, que a Pompeia colocava, a gente precisa, então, de uma equipe, né, multidisciplinar, né, preparada, né? O nosso Sistema Único de Saúde, na sua opinião, está caminhando para receber, está caminhando bem? A gente já tem caminhado aí no sentido do diagnóstico da doença, né? Estamos testando também algumas vacinas já no Brasil, mas no sentido social, né, dessa epidemia que a gente pode caracterizar não só como uma epidemia sanitária, como vocês colocam, mas também uma epidemia de questões sociais graves. A gente já aprendeu da dengue que o combate é multidisciplinar também, né? E o Zika vírus, ele trouxe isso mais forte agora, né? Porque nós não temos que lidar somente com a infecção, mas o pós-infecção, né? O que essa infecção gerou no caso das crianças e dos bebês, né? Então, é muito importante essa multidisciplinaridade. A gente tem visto cada vez mais, desde a área que eu atuo, que é a área de pesquisa, para tentar responder as perguntas. Tem muitas perguntas, inclusive se o Zika vírus é o único responsável pela microcefalia e os outros defeitos que têm aparecido neurológicos, se existem outros cofatores. Então, desde o pesquisador até a linha de ponta, o pessoal que tem tratado dessas crianças, eles têm que interagir, né? E é importante para pessoas que estão na linha de pesquisa como eu, que possam ouvir o que está acontecendo na outra ponta, o tratamento com essas crianças, né? Que muitas vezes essa interação não acontece, né? Então, é muito importante a gente, através
da mídia e também ter mecanismos do governo de tentar unir essas várias disciplinas e as pessoas responsáveis para que todos tenham a noção do começo ao fim do que está acontecendo com relação ao Zika vírus. Esse ciclo, né? Um ciclo da doença. Ciclo. Né? Então, como dengue, a gente custou a entender isso, né? E então que a gente tem que usar essa experiência para Zika vírus, que trouxe problemas muito maiores, né, do que no caso do Zika vírus. No dengue a gente sabe que dengue pode matar, né? O Zika vírus não é um vírus que tem um alto grau de óbito, não tem o caso da dengue hemorrágica, essa letalidade, né? Mas tem os problemas que ficam com as crianças que não matam. Né? Muitas vezes as crianças têm até a vida encurtada, né? O período de vida, dependendo do grau que foi afetado, mas existe todo esse ciclo e a multidisciplinaridade ela tem que atuar para diminuir o sofrimento das crianças e para quem está fazendo pesquisa possa ter maior condição também de saber quais são as perguntas que precisam ser respondidas. Que são muitas ainda, né? Sem dúvida. Pompeia, vamos trazer essa questão então para o ambiente escolar, né, da escola. A gente tem aí a Lei da Inclusão, que comemora, inclusive, esse ano 25 anos da Lei da Inclusão. A gente tem direitos garantidos a crianças com deficiência no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição Federal. Agora, a gente precisa preparar também o ambiente escolar, né? Até a pré-escola mesmo, as creches. Como é que tem sido, na sua opinião, a preparação dos profissionais que trabalham com educação para receber essas crianças, né? Eu acho que essa é uma lacuna ainda, Larissa, com a qual a gente vai, né, se deparar, já está se deparando, porque eu acho que tem algumas particularidades, tem todo o movimento da inclusão dessas crianças, tem algumas características que são comuns à inclusão de qualquer criança, inclusive crianças com outras deficiências, mas tem algumas particularidades desses bebês com microcefalia e eu acho que essa é uma preocupação urgente das secretarias municipais e estaduais de educação de ter um trabalho específico de formação. Quais seriam essas questões específicas? Tem que se preparar um plano de intervenção para esses bebês. Então, existem algumas características já comuns com o quadro de microcefalia, como, por exemplo, uma rigidez muscular, tende a ser comum, a mãozinha um pouquinho mais fechadinha, ter alterações visuais, alterações auditivas. Então, no ambiente da creche, por exemplo, não deixar o bebê deitado muito tempo, ter um movimento de integração sensorial, então de pegar o objeto. A chamada psicomotricidade das crianças, né? E coisinhas simples, como ao mesmo tempo, porque muitas vezes o professor, a professora fica com a ideia, ele está quietinho ali, ele não consegue enxergar direito, deixa ele quieto, mas o movimento é justo o oposto, é justo também por ele ter uma alteração visual, uma alteração auditiva, que eu tenho que planejar atividades que possam integrar um objeto que se movimenta e que ao mesmo tempo faz um som, tentar ajudá-lo a se organizar para estabelecer um contato visual, tentar fazer um alongamento com a mãozinha que tende a ficar mais enrijecida e dobradinha, então tentar trazer uma bola, esticar esses dedos, coisas simples, né, dentro da rotina pedagógica, porque a ideia não é que o professor substitua os especialistas da estimulação precoce, não é que o professor faça o trabalho do TO ou do fisioterapeuta, mas dentro das atividades cotidianas, das atividades pedagógicas no ambiente da creche e da pré-escola, que possam ser estimuladas justamente as dificuldades desse bebê, considerando que é nesse período que o cérebro é mais plástico, que esse bebê às vezes passa 4, às vezes 8 horas nesse ambiente da creche. Então a gente precisa, para poder, né, contribuir, para poder cobrar essa inclusão, a gente precisa dar suporte a esses professores também, a esses profissionais. E a própria interação com as outras crianças, né, para que essas crianças também
sejam crianças que aceitem as diferenças que existem, né? Isso. Davis, a gente está aí às vésperas das Olimpíadas, né? E eu gostaria de saber, na sua opinião, se é possível, porque a própria OMS está fazendo um balanço, muita gente cobrou da OMS o cancelamento das Olimpíadas no Rio por causa do Zika. É possível que a gente tenha um aumento de casos de Zika durante as Olimpíadas? O que a gente pode dizer? Como é que anda a situação do vírus atualmente no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade sede da Olimpíada desse ano? A gente tem que olhar o Rio de Janeiro, e particularmente no Rio de Janeiro, a gente viu um decréscimo do número de infecções, tanto Zika como dengue e chikungunya, né? Em parte por causa da temperatura mais baixa, o vetor, o mosquito, ele é menos ativo, né, na temperatura mais baixa, e talvez também porque, como muitas pessoas foram infectadas, muitas pessoas estão protegidas também. Então, o cenário hoje é mais otimista. Nós não temos tido muitas notificações para Zika vírus. A gente não tem como falar se a temperatura aumentar, se vai aumentar o número de casos, mas a Secretaria de Vigilância, claro, tem que ficar alerta, né, com plantão, principalmente porque nós vamos ter uma entrada de muitas pessoas no Rio de Janeiro, e quando nós temos a entrada de turistas em números grandes, existe o perigo dessas pessoas serem infectadas, mas também existe o perigo dessas pessoas trazerem novos patógenos para dentro do Rio de Janeiro, né? Então, é uma via de mão dupla, né? A gente evitando a contaminação de quem chega aqui com o que nós já temos aqui, no caso, Zika vírus, chikungunya, dengue, que hoje a probabilidade é menor, ou também as pessoas que vêm de fora de vários países que trazem seus vírus, suas bactérias, seus patógenos também. Então, existe uma vigilância a respeito disso e um alerta também para que a gente possa detectar o mais rápido possível algo novo que entrou no Rio, né? Então, esse é o perigo dos eventos mundiais, né? Agora, a questão da transmissão sexual. A gente tem um boletim de abril da Organização Mundial da Saúde, apontava que 8 países haviam notificado uma possível transmissão sexual do Zika vírus. Essa transmissão é realmente comprovada? A transmissão sexual, ela é real, né? Já foi comprovada. Nós não sabemos ainda, nós sabemos que pelo menos um mês a pessoa pode eliminar, principalmente o homem, pelo sêmen, o Zika vírus, mesmo quando ele se sente bem, mas nós não sabemos por quanto tempo isso pode variar. Então, é importante, se o homem principalmente veio para o Brasil durante as Olimpíadas, quando ele volte para o seu país, se ele tem uma gestante dentro de casa, ou uma parceira que quer engravidar, que tem um período, vamos dizer assim, de quarentena, usando preservativo na relação sexual por pelo menos 2, alguns grupos falam até 3 meses, antes que possam ter relação sexual sem uso de preservativo, porque ele pode passar o vírus para ela e, se ela estiver grávida, pode infectar o bebê. Então, é muito importante as gestantes entenderem isso, que a gestante hoje, ou a mulher que quer engravidar, é o principal grupo de risco para o Zika vírus. Então, se eles não vieram ao Brasil ou não vieram para o Rio de Janeiro, mas o parceiro veio, quando voltar para dentro de casa, essa pessoa tem que se proteger por um tempo para que não transmita o vírus caso ele tenha se infectado. A OMS diz que em relação ao Zika vírus é importante você ter relação sexual com proteção por pelo menos 2 meses após você viajar para uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem um potencial grande para a doença. Eu vou aproveitar então para a gente ir para a internet para mostrar aqui o site do Unicef, porque a Unicef tem aí uma ação grande de mobilização da sociedade em relação à microcefalia, principalmente em relação à inclusão desses bebês e futuras crianças que estão nascendo com microcefalia. Então, essa é uma boa dica também para você, unicef.org.br, você procura aqui na área de busca por microcefalia, você vai encontrar artigos muito importantes relacionados a esse tema. Vou mostrar mais uma vez aqui o site da Fundação Altino Ventura, lá de Pernambuco, que também presta atendimento a famílias e a crianças com microcefalia. E eu quero mostrar aqui o site do Instituto de Microbiologia da UFRJ, representado aqui
pelo Davis, você também encontra informações muito importantes aqui, principalmente em relação às maneiras de como você pode ser infectado pelo Zika vírus e outras doenças aí transmitidas também pelo mosquito Aedes. A gente está caminhando já para o fim do programa, então eu queria pedir, por favor, a Pompeia e o Davis que dessem dicas importantes, né? Pompeia, você já falou, acho que um recado importante para as famílias é a questão de procurar ajuda, né? Não só um suporte em relação à saúde, mas psicológico também. O que então você pode dar de dica para famílias que estão se deparando, né, com essa situação? Uma primeira coisa que eu gostaria de colocar, pensando nas famílias e nas mães, é para que elas possam também viver a sua maternagem com esse bebê, porque às vezes tem, né, tanta preocupação, tantas dificuldades, e é importante a construção de vínculos afetivos, né? Nós sabemos assim como o apego, as relações afetivas, elas são importantes. Então, eu já deixo a sugestão para que as famílias, a família extensa, a própria comunidade, alguns vizinhos, cheguem próximo dessa família, dê suporte. Já existem alguns grupos de mães que têm até grupos de WhatsApp, ONGs, de mães que estão, né, se fortalecendo na troca de experiência, né? Então, essa coisa de saber que você não está só, que tem outras mães, outras famílias vivendo, né, a mesma situação. Muitas vezes alguém viveu uma experiência que pode lhe trazer alguma coisa, né, importante de aliviar o sofrimento, alguma dica para né, lidar com a situação, para fazer na interação com o seu bebê e viver essa relação. Eu gostaria mais uma vez de chamar a atenção para os gestores das escolas particulares, para os gestores das secretarias de educação dos diversos municípios, que para que a gente possa cobrar, né, a inclusão, a gente precisa dar suporte a esses profissionais da educação. Então, acho que um programa de formação específico, de trazer as características que são específicas também, tem as suas especificidades do desenvolvimento desses bebês e dessas crianças, com as alterações neurológicas, que tipos de atividades pedagógicas podem ser realizadas no contexto da creche e da pré-escola, que certamente poderão impactar bastante no desenvolvimento desses bebês. Então, é trazer a comunidade como um todo para dar suporte. Esse é um problema grande, né? Nós suporte estamos... psicológico, oferecer ajuda mesmo, né, Pompeia? Oferecer ajuda, tá próximo. Obrigada. Davis, eu sei que essas informações a gente está sempre aí assistindo na televisão, na internet, mas eu acho que é sempre bom a gente ressaltar quais são as formas de transmissão do Zika vírus e como é que a gente pode também, que pequenas ações a gente pode tomar no dia a dia para evitar a proliferação aí da doença. A gente já aprendeu da dengue que a gente tem que tentar evitar foco de mosquito, né? Eu acho que isso é muito importante. O que vale para dengue, vale para zika, vale para chikungunya. Não deixa o mosquito nascer na sua casa, tira os criadouros de dentro da sua casa, isso é muito importante. Segundo, é saber, o principal grupo de risco para a zika vírus é a gestante ou a mulher que está querendo engravidar. O principal grupo de risco, vocês estão, é um risco maior. Então, evita picada do mosquito com repelente e cobrir a maior parte do corpo, se possível, né? Hoje, agora está friozinho, é mais fácil, né? Mas no calor é mais difícil. Uhum. Tá? Proteção das crianças com repelente ou tela. Então, ou seja, é um problema, Zika vírus é um problema mundial. A transmissão sexual, ela é real. Tá? Então, a proteção, a gestante, ela pode ser infectada pelo marido ou parceiro através do contato sexual. Então, se você está grávida, sexo com preservativo é muito importante para que ele, sem querer, ele pode não saber que está infectado e pode infectar você e vai infectar a criança também. Então, é muito importante. Outras formas de transmissão do Zika vírus, a gente ainda está estudando, não tem comprovado ainda, mas fica de olho na mídia, nos noticiários, né, nesse tipo de debate, que assim que aparecer a gente informa a sociedade e tudo isso tem que ser encarado com muita seriedade, porque uma criança que nasce com problemas neurológicos carrega isso para a vida toda a família sofre, toda a sociedade sofre.
Bacana. Mais uma vez, muito obrigada a vocês. O tempo já está mais do que estourado, então eu preciso encerrar. Pompeia, muito obrigada pelas suas informações. Davis, mais uma vez, é sempre um prazer conversar com você. Obrigada. Bom, a você de casa, obrigada pela companhia. O Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura. Os horários estão aí, as nossas reprises também. E o nosso site, claro, futura.org.br/Conexão Futura. Tchau, até a próxima.